Oi, gente, esse é o nosso Fora da Classe. E a gente hoje vai bater um papo com a Sandra Araújo, que é professora de literatura e semiótica. E aí, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Zilta. Olha só, um dos textos que mais cai no vestibular, assim, já caiu em várias provas, é o Poema das Sete Faces, do Carlos Drummond. O que você pode contar para a gente, não só sobre o poema, mas também sobre o Drummond? Olha, para quem vai fazer o Enem, é importante pensar que esse poema de sete faces, o próprio nome já diz, né? Essas sete faces são muito simbólicas, porque Drummond é um poeta de 1000 faces, e aí eu vou falar um pouquinho dele. Vamos ler o poema? Vamos, lê aí pra gente. Poema de sete faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, cê goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes, se sabia que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, esse poema, que já caiu tantas vezes em várias provas do Enem, já caiu em diversos vestibulares, é um dos poemas mais estudados do Drummond. Foi publicado em 1930 no primeiro livro de poemas do Drummond, chamado Alguma Poesia. Então vejam que interessante. É um poema que não tem cara de poema, não é? Não Verdade. Parece uma conversa. E isso, inclusive o conjunto de poemas que formam esse livro que Drummond publica em 1930, todos esses poemas desse livro têm essa cara, esse jeito que parece que não é poema. Então vejam só, dica para vocês. Drummond já nasce como poeta, nasce como poeta do ponto de vista da publicação do livro, né? Já nasce dentro do espírito do modernismo brasileiro. Ele não é como outros poetas que tiveram ali uma fase que antecedeu o modernismo e depois eles entraram na corrente estética do modernismo e se adaptaram às inovações que os modernistas vinham propondo. Drummond não, ele já nasce com esse espírito de modernidade. E ele vem exatamente depois da Semana de 22, que foi uma grande revolução. Sim, então ele já vem com esse espírito de transgressão, né? Então é um poeta vasto, né? Como diz aqui no próprio poema, né? Vasto, mais vasto é o meu coração. E esse é o poeta Drummond que nós conhecemos. Gente, todo mundo conhece Drummond. Drummond é o nosso poeta. Quem nunca disse assim, numa situação de dúvida na vida, disse assim: e agora, José? Verdade, Né? é verdade. E agora, José é um poema conhecido do Drummond. Né? Nós temos várias frases do Drummond na nossa cabeça. Quem também nunca disse, diante de uma dificuldade, tinha uma pedra no meio do caminho, não é? E esse é outro poema famosíssimo dele. Famosíssimo e que na época foi muito criticado. Foi assim um poema que foi um choque para a literatura da época, porque ele também, assim como o poema de Sete Faces, ele não tem uma cara de poema, porque o que os modernistas fizeram? Eles trouxeram para a linguagem literária a linguagem do dia a dia. Então o poema, e o Manuel Bandeira já falava disso, né, que o poema ele tinha que ter o tom de uma conversa, né, então é uma mistura de poesia com prosa. Vocês podem ver, inclusive, que parece que o Drummond, no poema de Sete Faces, ele está conversando com a gente e ele vai mudando de assunto. Exatamente. Quando você lê pela primeira vez, você estranha e fala assim: mas parece que não tem uma conexão de uma estrofe com a outra, né? Uma hora está falando do bonde, outra hora é o conhaque, que não devia dizer. Mas isso que o Drummond faz, que ele representa com a palavra, ele está representando um significado
que é o próprio significado de nossa vida, que é o inesperado, que é o cotidiano, que é a situação corriqueira. Poeta do cotidiano, a gente poderia dizer que é o Drummond, mas não um poeta do cotidiano no sentido assim, simplesmente de falar das coisas cotidianas. Ele transcende as coisas cotidianas, isso é interessante vocês pensarem, porque isso é muito cobrado em prova, né? E ele não tem um tom religioso por ser transcendente. É como se ele, de repente, tivesse um olhar muito sensível para as coisas à sua volta e essas coisas vêm para a poesia. Ou seja, o que o Drummond faz é mostrar que a poesia está em tudo, né? Então, a poesia está no bonde, está no homem do bigode, que é o funcionário público certinho, né? Fazendo ali, cumprindo o seu dever. Ele é essa situação inesperada de quando a gente estava apaixonado, né, e é pego de surpresa. Eu não devia te dizer, mas esse conhaque, né, bota a gente comovido como o diabo, né? Então essas expressões, né, coloquiais vêm para literatura do Carlos Drummond de Andrade. Então é um poeta que vai falar de todos os assuntos, né, mas vai falar muito do amor, vai falar de questões políticas também. Inclusive esse poema, ele tem um tom no início, né, você já sente um tom assim mais puxado para a política, porque ele diz que um anjo torto, né, é um anjo torto desses que vivem na sombra. Então não é esse anjo, né, essa coisa religiosa, não tem isso. Vejam que tem um elemento aí de desmistificação, né, de transgressão do que seria o sagrado, né? Então ele traz isso mais para o lado humano. Um anjo torto, né, quer dizer, um anjo que pensa diferente de todo mundo, disse, olha, você vai ser gauche na vida, né? Gauche é aquela palavra que significa esquerda. Então você vai ser esquerda na vida. E a gente pode pensar que o esquerda em vários sentidos, não simplesmente no sentido de ser a esquerda ou de filiação política esquerda, mas a gente sabe que o Drummond teve, né, envolvimentos mais com escritores, era de um grupo de amigos mais ligados à esquerda, teve alguns envolvimentos com o Partido Comunista também, depois ele se desliga, né? Mas assim, essa esquerda no sentido de que vai transgredir, vai pensar diferente, vai fazer diferente. E ele faz isso na poesia dele. Então, é muito comum a poesia do Drummond materializar aquilo que ele imagina que é a vida, aquilo que o poeta percebe que é a vida, né? Eu chamo a atenção aí para a frase em que ele fala, né? Que se ele se chamasse Raimundo, o verso em que ele fala, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, vejam como ele engrandece a poesia, né? Ele não queria ser o Raimundo, uma solução para a vida, mas ele quer ser o Raimundo que é a rima, né? Então, o que o Drummond tá mostrando para a gente aí? Que a poesia está em tudo. Em tudo. E na vida de todo cidadão, por mais comum que ele seja. Então, ele foi esse poeta que falou de todos os assuntos, né? Falou também, viveu um duelo muito, uma questão assim meio de duelo consigo mesmo, com a relação que ele tinha com a cidade de Itabira, porque vejam só, esse homem cosmopolita que a gente vê aqui nesse poema, esse homem da modernidade, é um mineiro de Itabira, né? Uma cidade pequena. Uma cidade pequena, filho de uma família bem abastada da cidade, né? Os pais eram fazendeiros, inclusive ele tem muitos poemas que falam sobre isso. Vocês devem conhecer um poema dele lindo, em que ele descreve uma cena da infância dele, em que ele diz que a mãe está sentada cozendo, o irmão está dormindo e o pai está na fazenda, né, cuidando lá da fazenda. E aí ele vai descrevendo a cena daquela casa da infância dele, e no final ele diz assim, eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Então, assim, olha que simplicidade, né? Ele e que era a literatura das crianças da época dele. Das crianças da época. Né? Então, retoma isso porque ele fala que o José quer ir para Minas, mas Minas não há. Fazendo uma referência lá a toda a exploração que teve do minério de ferro em Minas. Então, ele vivia esse duelo, né? Era um homem também que falou muito do amor, falou do amor de forma erótica, o que na época também foi chocante. Drummond foi funcionário público, né, trabalhou no gabinete do Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação, na época.
Então, aquele homem, funcionário público, todo certinho, que a gente faz aquela imagem, né, estereotipada, né, de certinho, escreveu poemas eróticos, né, então às vezes as pessoas, ele conta isso em entrevistas também, né. E a figura dele era uma figura contida, né? A gente vê, inclusive, caricaturas dele de paletó, gravata, uma cabeça grande, né? É. Assim, representando bem o intelecto e tudo aquilo que ele Os trazia. óculos, às vezes um chapéuzinho, E- aquele jeitinho tímido de sorrir típico do mineiro, né, que sorri aqui só com o cantinho da boca, não é aquele, né, espalhafatoso, Exatamente. né? Então ele tem essa característica também. Mas é um poeta que a gente não pode dizer assim, Drummond tem uma temática. Ele falou de todos os assuntos, né? E falou assim de dramas da existência, falou do amor como essa coisa inexplicável, que às vezes a gente, né, não consegue compreender. Falou de suas desilusões da vida também, desencantamentos com o mundo, né? Então ele tem essa vastidão de temas na poesia dele, né? E uma coisa interessante que eu queria destacar para vocês aqui nesse poema é que é o seguinte: em todos os poemas do Drummond, e principalmente, vocês vão perceber isso em outros poetas do modernismo também, ele quebra a expectativa da gente. A gente está lendo o poema e pensa que vem uma coisa e vem uma surpresa, né? Então a gente está lendo aqui o poema de Sete Faces, parece que não tem uma coisa muito conectada com a outra, quando a gente vai entender, ele vem com uma surpresa. Ai, mas esse conhaque bota a gente comovido como o diabo, né? Então ele rompe com a expectativa do leitor, ele vira a nossa cabeça. E aí você fica imaginando que cenário que ele estava enquanto ele escrevia Enquanto ele isso. escrevia isso. Esse é um outro exemplo, é um poema muito conhecido também, que esse todo mundo tem na cabeça também, é um dos poemas que todo mundo tem na cabeça, que é aquele Cidadezinha Qualquer, em que ele descreve a cidade pequena do interior, né? Provavelmente uma referência a Itabira. Ele conta isso também, né? Em alguns textos, que era uma referência a Itabira, em que ele diz, né? Homens entre bananeiras, um cachorro vai devagar, uma mulher vai devagar, e de repente você fica vendo aquela descrição daquela cidadezinha calma, e de repente ele diz assim: eita vida besta, meu Deus. Né? Então ele quebra com a nossa expectativa e traduzindo tudo que é aquilo, porque a vida na cidadezinha, ela tem esse ritmo diferente, tem um ritmo próprio, e às vezes tem esse tom de tédio também, né? Para os próprios moradores. Para os próprios moradores. Às vezes a gente que mora na cidade, numa cidade grande, a gente acha bom passear numa cidade pequenininha, mas às vezes aquela pessoa que vive ali o tempo inteiro, ela às vezes se vê entediada. Então ele transgride isso, ele brinca, né? Então o livro Alguma Poesia, que é o livro onde é publicado o Poema de Sete Faces, que é de 1930, tem esse tom humorístico, essa brincadeira, né? Ele tem essa irreverência também. Ele mergulha na alma, mas ele é leve. Sim. Ao contar assim, o que se passa, né, com as pessoas. Drummond é um poeta leve. O poema dele é um poema da leveza, né? Então ele tem extrema habilidade em falar de assuntos muito complexos, muito profundos. Ele tem um poema que se chama Cota Zero, que são só 2 versos. O título é Cota Zero e ele diz: stop, foi a vida ou o automóvel que parou? Só isso. Mas vejam só, se vocês forem analisar esse poema, vocês vão pensar aí, ele começa de um zero, de uma não existência, né, de um vazio, a cota zero, né? E aí ele faz uma referência com a palavra no inglês, stop. Aí você já fica... Como é que começa um poema dizendo que parou? Né? Exatamente. Então, e olha a profundidade, né? Porque a parada, né? Na verdade, ela não é o repouso, mas ela é o início do movimento, né? Então ele traduz aí filosoficamente esse silêncio, esse vazio, né? Que se traduz, que é pensado ali da modernidade. Aí ele diz: foi a vida ou foi o automóvel que parou? É a angústia da modernidade. Eu não estou entendendo mais nada. Né? Que confusão é essa vida? Que confusão é essa? É a máquina, é o homem, é a nossa vida, né? E isso, olha, escrito lá nos anos 30. Sim. A gente pode ler esse poema hoje completamente atual. E talvez a gente viva muito mais angústias do que ele estava vivendo naquele momento. Então, mas o poema ainda reflete. Ainda reflete, então ele ainda
antecede, né? O que vem, ele é um homem à frente do À seu frente tempo. do seu tempo. Foi muito bom esse nosso papo. E você, gostou? Está estudando alguma coisa que você está com um pouco de dificuldade? Manda para a gente o seu assunto, que a gente vai correr atrás e vai trazer para você aqui no Fora da Classe. Até mais. Obrigada. Obrigada.